Live 3 do aquecimento para a Semana da Estabilidade de Taludes. João, João Brunello, boa noite. Vamos chegando. Vamos chegando que a noite promete. Felipe Garcia tá na área. Serjão Gel, seja muito bem-vindo. Tiago, Marcelo. O tema da noite é um tema bem interessante que gera muitas vezes uma certa polêmica, principalmente pelo lado técnico. E nós vamos chegar lá. Essa live vai ser uma conversa, vai ser um bate-papo muito bacana com um convidado especial, amigo meu aqui do digital, que eu conheci no digital por aqui na internet, e ele com toda certeza tem muito a contribuir nesse nosso assunto, que é alinhando teoria e técnica, ou teoria e prática no mercado geotécnico. E eu já vou convidá-lo por aqui. Um minuto. Boa noite, Delfino. Professor Eduardo Bittencourt. E aí, rapaz, como é que você tá, Tudo meu bom? amigo? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí, Tô, vocês? tô te ouvindo bem. Como é que tá as modas por aí? Rapaz, ultimamente tá punk, viu? Tá Só punk na a correria? geotecnia. A geotecnia tá punk aí nesse ano, viu? Não só pra mim, mas com certeza eu sei que pra você também, viu? Pau quebrando. Isso aí. Bom, vamos dar início então à nossa live alinhando teoria e prática do mercado geotécnico com o professor Eduardo, o vulgo Prof. Edu. E essa é uma das lives de aquecimento para a Semana da Estabilidade de Taludes, que começa na semana que vem com o tema softwares. Professor Eduardo, vou deixar ele se apresentar, mas ele é engenheiro civil, é mestre em geotecnia, trabalha com geotecnia hoje e ele é mais ou menos meio contemporâneo aí das redes sociais. Pode ficar à vontade, professor. Se apresenta para o pessoal aí. Show de bola, professor Klinger. Primeiramente, queria agradecer aí ao convite de participar dessa live e do seu evento aí, que com certeza vai ser mais um grande evento aí para a galera que quer aprender geotecnia, aluno, profissional, enfim. E aí, fazendo uma breve apresentação aqui, para quem não me conhece, né? Meu nome é Eduardo de Castro Bittencourt, eu sou mestre em geotecnia e assim como o professor Klinger, estou aí querendo ajudar sempre a galera aí a ampliar seus conhecimentos na geotecnia, que nós somos meio suspeitos a falar, né? Mas é a melhor área da engenharia aí, que traz muitas oportunidades no mercado de trabalho. E claro, quem já está interessado aí em aprender mais ou quem já trabalha na área, já fica o super convite de participar da semana do professor Klinger, que com certeza vai ser mais uma semana sensacional, como foram as semanas anteriores. E aí, o professor Klinger fez esse convite aí para a gente fazer esse bate-bola aí sobre a teoria linkada com a prática, né? Inclusive, o professor Klinger passou um script aí para a gente discutir um pouco mais sobre o mercado de trabalho. E aí, como é que você acha melhor aí, professor? Você me pergunta, eu faço um pouco da introdução sobre como que é a minha vida profissional. O que que você acha melhor aí? Pode ser, pode falar aí como que você tem trabalhado, quais têm sido as suas expectativas, as suas dificuldades aí na prática. Pode ficar à vontade. Beleza, show de bola. Então, pessoal, como essa live ela é sobre a temática, né, uma das grandes áreas da engenharia civil, a geotecnia, eu acho que o primeiro ponto em que a gente sempre tem que bater na tecla, né, o professor Klinger e eu também, é que essa área ela traz muitas oportunidades,
desde antes da pandemia, a geotecnia ela já vinha numa crescente. E um ponto que eu achei interessante dessa crescente no mercado da geotecnia, a procura por profissionais mais capacitados para atuar na área, e não só mais procuras, mas uma demanda maior de vagas, não só em fundações, mas em barragens, taludes, contenções, análise de ensaio de laboratório, de campo, toda uma gama de áreas aí que com certeza a gente vai debater durante a live. Começou a acontecer na época ali, 2017, 18, 19, que teve aquelas rupturas das barragens, né? Diversas barragens em Minas Gerais e diversas rupturas de taludes também, que sempre acontece nos períodos chuvosos ali no final do ano, na região serrana do Rio de Janeiro, que é muito clássico, em Minas Gerais também muito comum, na Bahia também é bastante comum de acontecer, e agora, inclusive, também em Recife, aqui atualmente estou morando em Recife. Quem acompanha aí na TV, nas redes sociais, sabe que tem acontecido muitos desastres naturais, e justamente por conta desses desastres que é um dos principais fatores que tem aí feito com que a quantidade de vagas tenha aumentado na geotecnia, a procura por profissionais mais capacitados também está na crescente, então já fica aí o pontapé inicial, que a geotecnia ela está trazendo muitas oportunidades, não está saturado em engenharia civil, tem essa balela de engenharia civil está saturado, não está saturado. Eu sempre digo quando o assunto é esse, está saturado, sim, de profissionais mais ou menos. Quem se capacita, quem corre atrás, quem busca alguma forma de capacitação técnica, pós-graduação, curso livre, enfim, quem corre atrás tem um lugar na geotecnia com toda certeza. E atualmente eu estou morando aqui em Recife, como eu falei, estou trabalhando numa grande empresa de engenharia civil, que inclusive eu fui contratado no começo desse ano, recebi essa oferta de emprego, foi uma oportunidade que eu achei extremamente interessante. E aí eu estou trabalhando nas mais diversas áreas na geotecnia, não apenas em uma, ou fundações, ou taludes, ou contenção, ou barragem. Eu estou trabalhando em todas as principais áreas, vamos dizer, da geotecnia, que envolve o quê? Vamos lá. Barragens de terra, estou à frente de 2 projetos de barragem de terra que envolve a parte da geotecnia, tem a equipe de geoprocessamento, tem a equipe de hidráulica, tem a equipe de estruturas, então tem toda uma equipe multidisciplinar em que a parte da geotecnia eu também estou à frente de diversos projetos e também fiscalização de obras que envolvem estrutura de contenção, estabilidade de taludes, fundação superficial, fundação profunda, sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário e algumas obras pontuais em que necessita de análise tanto de ensaio de laboratório quanto ensaio de campo. Então veja aí a gama de formas de atuação que eu estou trazendo para vocês, que não são apenas pontuais, mas envolve todo um conjunto de estudos que tudo se baseia na mecânica dos solos. E é justamente esse o ponto que eu sempre gosto de bater na tecla, que o professor Klinger sabe muito bem. O mercado da geotecnia hoje, ele traz muitas oportunidades, ele está com muitas demandas, porque a grande maioria dos profissionais são falhos na mecânica dos solos, que é justamente o nosso tema, o tema da sua live hoje, né, professor? A teoria com a prática. Existem muitas vagas na geotecnia justamente porque muitos profissionais são deficientes na mecânica dos solos. E se ele começa deficiente na mecânica dos solos, lá na frente isso vai fazer falta. Mas não fazer falta que você não pode corrigir essa deficiência, que é justamente a gente está batendo esse papo para trazer mais conhecimento para o pessoal se capacitar. E, atualmente eu sou mestre, como o professor Clíndia falou, sou mestre em geotecnia, trabalho nessa empresa e também estou aqui no mercado digital. Joia! Deu uma travadinha aqui, mas agora eu acho que já voltou. Eduardo, nesse tempo aí, né? Tá travando um pouquinho. Como é que tá aí, pessoal? Galera, E tá nesse travando aí tempo para aí, vocês? dá um feedback para nós aí, galera. Aqui para mim tá travando bastante agora. Uhum. Você Esperar tá um me pouquinho escutando para ver se direitinho?
Ó, tá travado, travando um pouco, né? Vocês Vamos esperar um conseguem me pouquinho para escutar ver se direitinho? estabiliza. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tô te ouvindo bem, mas só que tá travando bastante o meu vídeo e o seu. Uhum. Para uns está travando um pouco, para outros está travando bastante. É isso aí, o ao vivo é isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Ó, o áudio tá ok, beleza. Seja bem-vindo quem acabou de chegar. É a internet, né, Delfino? É isso aí. Ainda mais todo mundo conectado aqui, cada um com a sua velocidade, é assim mesmo. Bom, vamos lá que vai dar certo. Eduardo, o que você tem visto aí de problema, né, no seu job diário aí? Alguma coisa relacionada, alguma coisa, talvez algum caso, seja mais gritante ou não, envolvendo essa falta de teoria? Por exemplo, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais, eu vou falar um pouquinho do que eu tenho visto de experiência, mas tem muita coisa básica, tem muita falta de conhecimento básico na aplicação prática aí que está causando problema, está causando ruptura de pequenos piscinões, de encosta em terreno que até tem pouca responsabilidade, né? A área de risco é risco baixo, mas a gente acaba vendo que é prejuízo financeiro por conta de besteira. Você tem tido algum caso, tem tido algum contato com isso no seu dia a dia? Então, Cleide, essa sua pergunta ela é muito boa, porque o que eu tenho passado nas consultorias que eu faço, é, o que eu mais tenho percebido é que as pessoas elas estão atuando em diversos tipos de projetos, mas existe uma certa deficiência no básico. E quando Uhum. esse básico ele não está bem, vamos dizer assim, concretizado, a pessoa tem muita dificuldade para dar andamento no projeto. E o projeto ele não é simplesmente conhecimentos aprofundados dentro da própria área, por exemplo, de barragem de terra. A gente tem que entender que quando a gente trabalha com barragem de terra, a mecânica dos solos básica lá atrás ela é fundamental para o projeto. Ela é fundamental. Tanto que, por exemplo, já passei por alguns estudos de barragem de terra, eu trago consultorias nesse caso, que muitos profissionais me procuram para eu auxiliar nos projetos. Barragem de terra, vou falar na mecânica dos solos básica primeiro, para ficar mais sistemático. Barragem de terra, estrutura de contenção e estabilidade de taludes, muitas das vezes os profissionais eles não conseguem interpretar um laudo de sondagem. E se a pessoa não consegue interpretar um laudo de sondagem, fica muito difícil ela conseguir desenvolver o projeto. E é E um o dos que primeiros passos, né? e é um dos primeiros passos. Na mecânica dos solos básica, a gente já aprende sobre consistência do solo, compacidade do solo, a sua resistência, a depender do NSPT, por exemplo. E um ponto-chave nisso tudo é o seguinte: sondagem SPT, ela tem uma forma de aplicar em fundação superficial. Ela tem uma forma de aplicar em fundação profunda. Ela tem uma forma de aplicar em barragem de terra. Tem uma forma de aplicar em estrutura de contenção. Mas o básico é o mesmo. A análise de um solo argiloso é a mesma, a análise de um solo arenoso é a mesma, a classificação do solo geralmente permeia naquelas duas principais, que é a classificação SUPS e a classificação unificada. Para você fazer um projeto de uma barragem de terra, você tem que fazer um dos primeiros estudos é o quê? Classificar o solo. E se a pessoa não consegue classificar o solo, como é que ela vai conseguir fazer uma análise de estabilidade lá na frente? Então, eu acho que é esse o ponto que a gente tem que sempre bater muito na tecla, né? A gente está aqui buscando ensinar as pessoas a terem mais conhecimento na geotecnia. Porque a geotecnia não é especificamente barragem, fundação, contenção, estabilidade de taludes. Já tem que começar da base. Então, eu acho que isso é um ponto que traz muita dificuldade para as pessoas.
Por exemplo, já fiz consultorias em que a pessoa não conseguia calar as tensões no solo. Tensões no solo a gente calcula, a gente aprende lá na mecânica de solos 1, ou mecânica de solos introdutória, né? Em que a gente precisa, para analisar um aterro sobre um solo mole, precisa calcular as tensões. Se a gente vai dimensionar uma fundação superficial, a gente precisa calcular as tensões no solo. Se a gente vai analisar um talude, a gente tem que verificar as tensões que existe no topo do talude, base ali do talude, que pode gerar uma certa influência se estiver próximo do talude. Então, são conhecimentos que eu percebo que muitas pessoas que me procuram não têm. E é justamente esse diferencial. Se a pessoa tem esse diferencial, ela está muito à frente. Muito à frente, eu digo por experiência própria, com o que eu vivencio na geotecnia de consultoria e na geotecnia na empresa. Entendi, é verdade. Em 2019, eu acompanhei uma perícia de um piscinão para o agronegócio que rompeu, né? Pela classificação da FEAM e norma por aí vai, a gente classifica como barragem, mas é um piscinão escavado e rompeu. Aí a gente foi ver lá o que tinha acontecido. Primeira reunião, né, para entender. Tinha lá os proprietários, tinha a equipe que executou a barragem, e aí nós, como peritos, né, eu e mais um sócio, perguntamos: vocês fizeram sondagem? E aí a empresa respondeu: "Ó, a gente pegou uma retroescavadeira lá e escavamos o solo para ver qual que era o tipo de solo. Então a gente conseguiu ir até uns 2 metros de profundidade." Isso é o que eles chamaram de sondagem. E aí, beleza, perguntamos. A gente está falando de um projeto, né, de uma barragem. Teve ensaio de laboratório? Não. Enrolado, enrolado? Não, não teve, não. E aí a gente perguntou: vocês fizeram algum tipo de estudo de estabilidade? Ah, a gente pegava lá o solo, via a consistência dele, e aí a gente deixava o solo secar um pouco mais e pronto. Ou seja, a gente perguntava A, respondia-se B, por conta de qualificação técnica, por conta de coisas que às vezes não era da alçada de quem executou. Nós temos excelentes técnicos aí trabalhando com terraplenagem, mas muitas vezes o que eles têm de bagagem lá é a experiência de fazer uma barragem, duas, três, 10 e dar, entre aspas, a sorte de não ter dado nenhum problema. Agora, na 11ª, na 20ª, tem tudo para poder acontecer, né? E aí, no final das contas, a empresa que executou a barragem teve que gastar de novo para jogar a barragem no chão, porque ela começou a trincar em diversas partes do talude dela e arcou com todo o prejuízo, teve que fazer tudo do bolso. É complicado, né? Então, é isso que você falou, inclusive, dessa barragem aí, desse caso, me lembra diversas consultorias que eu já fiz para barragem de terra, em que o profissional, o engenheiro ambiental, civil, florestal, etc., foi contratado ou já está na empresa e tem a função de verificar a estabilidade da barragem. E aí Uhum. eu pergunto, quais os dados você tem de investigação geotécnica? Aí a pessoa fala, não tem nenhum ensaio de laboratório. A única coisa que tem é uma sondagem SPT. E aí eu viro para ele e falo, olha, foram muitas consultorias dessa forma, principalmente no estado de Goiás ali, que era onde eu estava morando no ano passado. Muitas barragens em Goiás. As próprias empresas, elas impõem uma situação de que fez uma vez e deu mais ou menos, é igual você falou, fez uma vez, deu mais ou menos, ok. Opa, caiu aqui o saco, peraí. Só um minuto. E exatamente como você falou, eu lembrei disso. Que faz uma vez dá certo, faz outra dá certo, mas é aquela coisa, conta com a sorte. E aí, quando eu vou perguntar, fez ensaio de laboratório? Não, não fiz. Fez ensaio de campo? Não, não fez. Só fez somente uma sondagem SPT. Aí eu viro e falo, olha, o primeiro ponto que você tem que fazer
entender que só uma sondagem SPT não vai te trazer o que é o básico para analisar uma estabilidade. Quando você for Muitas fazer vezes é um furo só ainda, né? isso, exatamente. Quando você for fazer esse seu relatório técnico, você já deixa muito bem claro que não é a condição ideal para fazer essa análise de estabilidade. Você tem que informar que você está por dentro disso, para que você não simplesmente faça uma coisa mais ou menos achando que está ok. Um ponto que eu sempre destaco para a galera é: utilize as normativas a seu favor. Você, dentro do próprio relatório técnico, informa o que você tinha de disposição, tinha de ensaios de campo de laboratório para você fazer o seu trabalho. Porque a gente também tem que nos protegermos com a própria normativa. Se a gente não tem aquele resultado, a gente já deixa muito bem esclarecido que o que foi fornecido foi somente esses ensaios X, Y e Z. Exatamente, né? A gente tem uma certa cultura meio que imposta pelo cliente, né? A gente é obrigado, muitas vezes, a recorrer à estimativa. O que mais eu recebo aí de pergunta é: professor, você tem estimativa aí a parte de sondagem SPT? É, varia completamente. A gente tem até livros aí consagrados na literatura que pegaram uma determinada região do país, fizeram uma série de estudos e trouxeram isso aí para a literatura, só que mudou a cidade, mudou o tipo de rocha, mudou o solo, mudou tudo, né? Então não dá para a gente bater a ferro e fogo nessas correlações, mas o pessoal tem tentado aí de toda forma conseguir essas tabelas, né? Alguma tabela mágica, porque é uma dificuldade que o cliente coloca. Ó, eu consigo pagar aqui a sondagem. Agora, mexer com ensaio de laboratório, pegar aí para cada amostra, pagar R$ 400 e fazer um ensaio de cisalhamento direto, um triaxial, isso vai ficar em R$ 1.200, se você for pensar a cada camada de solo, né? E quantas camadas eu tenho naquele perfil geológico e geotécnico. Tentar trabalhar só com a estimativa a partir de uma sondagem é muito mais em conta, só que alguém vai ter que pagar essa conta e vai cair no colo de quem, né? Exatamente, exatamente. E isso é muito interessante que você fala, porque eu até lembro muitas vezes você, nas suas aqui no Instagram, no YouTube também, você falando sobre essa questão de uma das grandes perguntas da galera como que você estima os parâmetros de resistência? Aí você sempre fala, né? Bem, a gente consegue fazer uma estimativa com os resultados do laudo de sondagem, mas não é o ideal. A gente tem que deixar isso muito bem destacado, que não é o ideal fazer dessa forma. Mas quando é a única forma, é o que a gente pode fazer. E aí muitas pessoas também me perguntam sobre isso. Professor, como é que você faz a obtenção dos parâmetros de distância, por exemplo, para fazer uma análise de estabilidade de um talude, a coesão, o ângulo de atrito, uma barragem de terra, a coesão, o ângulo de atrito, uma contenção, o ângulo de atrito e a coesão. Eu sempre falo o seguinte: utilize as correlações com a sondagem SPT, mas tenha muito bom senso. Primeiro lugar o valor que você obteve com as correlações, aplica um fator de segurança alto nisso daí para que você tenha um respaldo mínimo. Tanto que, por exemplo, quando eu vou aplicar o talude, eu faço as correlações que eu tenho disponíveis e aplico um fator de segurança alto para reduzir bastante a coesão, e no próprio relatório técnico eu insiro. Não foram executados ensaios de laboratório para determinação direta dos parâmetros de resistência, e em vista das incertezas dentro das próprias correlações e do próprio ensaio feito, que geralmente é um é, ensaio manual, né? Não é aquele mecânico que geralmente já tá automatizado, né? Que tem algumas sondagens que já estão automatizadas, tem os erros humanos. Então eu sempre deixo isso destacar, aliado aos erros humanos que podem interferir o resultado. E as incertezas das correlações, foram aplicados os fatores de segurança para minorar os parâmetros de resistência. Eu sempre faço isso. Show de bola. O Delfino fez uma pergunta interessante aqui.
em relação à obtenção dos parâmetros. Quando não se tem todas as informações, né, como por exemplo os ensaios, você cobra a mais para poder realizar esses ensaios? É uma questão de contrato, né, professor? O que que você vai colocar lá no contrato? Ó, não tenho nada, quero fazer uma contenção aqui, então primeiro vou ter que fazer um estudo de estabilidade. Para isso, se o seu cliente não tem nada, você vai ter que fazer sondagem e ensaios para início de conversa. Você vai ter que rodar suas análises, beleza. Agora, como que você vai passar isso em um valor para o cliente? Depende do que você vai colocar no contrato. Se você vai colocar um valor onde ele vai ser o responsável por contratar as sondagens e te passar esses resultados. Vai ter lá uma equipe que vai buscar, vai coletar essas amostras em campo e te passar os resultados de ensaio, ou você vai ficar por conta sua, tá? Isso deve ser colocado em contrato. E caso você já fale para ele, ó, pode deixar que eu vou fazer todo esse estudo aqui de estabilidade, ou pode deixar que tirar a edificação do chão, fazer todo o projeto de fundações é por minha conta. Você tem que deixar isso claro no contrato, o que que vai ser atribuição sua, né? O que que vai ser a sua parte e o que que vai ser por conta do cliente. O que que vocês têm feito na empresa aí, professor? Vocês passam um contrato e já fica responsável por toda essa aquisição de dados ou o cliente é quem fica responsável por passar isso? Essa pergunta, essa indagação aí foi muito boa. Quem que fez essa pergunta? Você lembra o nome? Delfino Júnior. Então, Delfino, boa noite aí, obrigado pela pergunta. Então, eu acho que são dois pontos que a gente tem que destacar. O primeiro você já destacou, que é verificar quais são as responsabilidades de cada parte, né? A parte do cliente e a nossa responsabilidade. Na empresa que eu estou trabalhando, acontece da seguinte maneira: dentro do contrato já tem o quantitativo de ensaios a serem realizados. E aí, muitas das vezes, se dispõe de ensaios de laboratório específicos e outras não. Eu gosto de trabalhar na perspectiva do quê? Do risco envolvido numa ruptura. Por exemplo, as duas barragens que eu estou à frente, no quantitativo de ensaios de laboratório, de campo, etc., já está lá destacado. Ensaio triaxial CU, que é o ensaio mais aplicável para determinar os parâmetros de resistência no caso de uma barragem de terra. Então, já está ótimo, porque numa barragem de terra, os riscos, tanto de vida e ambiental, são altíssimos, né? Os danos que podem acontecer nesses dois aspectos, materiais e humanos e ambientais, são altíssimos. Então, nesse caso, já tem que estar muito bem, vamos dizer assim, acertado entre o cliente e nós, engenheiros, que isso é fundamental. Agora, vamos para um projeto de uma fundação superficial, ou uma fundação profunda, ou uma contenção. Se vai ou não vai fazer ensaios específicos para obter esses parâmetros de resistência, tem que verificar essa questão do risco envolvido numa eventual ruptura. Eu sempre gosto de trabalhar com, vamos dizer assim, o problema que vai acontecer com a ruptura. Eu sempre gosto de trabalhar com o problema. Olha, se acontecer uma ruptura, vai acontecer estes problemas. Reparação de questões ambientais, materiais, humanos, que também é muito importante. Então, eu acho que isso são esses dois pontos. Verificar quem que é o responsável, porque se for o cliente, a gente tem que ter uma abordagem diferente se for nós os responsáveis. E também a questão dos riscos envolvidos. Se o risco for muito alto, a gente tem que bater nessa tecla de que, olha, se não fizer esse tipo de ensaio, as incertezas vão ser maiores e os fatores de segurança aí podem não ser adequados ao projeto. Exatamente. Lucas colocou uma pergunta interessante aqui também. Ó. Se puderem comentar como vocês avaliam se o fator de segurança de talude é suficiente. Bom, a questão do fator de segurança ser suficiente ou não, nós temos normativas a seguir, né, professor? Você vai ter lá a NBR 11682 para trabalhar com estabilidade de encostas, taludes urbanos, estruturas de contenção. Se você for para a área de barragens, falando de norma, nós temos a 13028 aplicadas a barragens de rejeito, a 13029 para
pilhas de estéreo. Nós temos agora, fresquinha, né, de fevereiro desse ano, a resolução 95 da ANM, que trouxe uma pegada mais fiscal, vamos falar assim, de segurança de barragens. Agora, acho que a gente consegue dar um viés aí nessa porta aberta do Lucas, é que o Thiago Bretas estava até fazendo uma live no Geotecnia Brasil agora, eu consegui acompanhar um pouquinho e foi bem interessante, que é o seguinte, como que a gente vai poder atestar que aquela estrutura, aquela contenção, aquele talude está de fato estável? Só o fator de segurança, né? Não sei se foi essa a abordagem do Lucas, mas você pode complementar aí, Lucas. Só essa resposta, esse número mágico, vamos falar assim, FS, esse fator de segurança, é suficiente para a gente assinar ou não um projeto, decretar aquela estabilidade? É uma questão um pouco bem filosófica, se a gente parar para pensar. O que você acha, professor? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? O Então, vulgo método de equilíbrio limite, as análises por equilíbrio limite, elas são ferro e fogo e o que vier desse resultado é o que a gente vai tocar para frente, projetar e executar, simples assim, ou tem algo a mais que a gente poderia, né, que a sociedade científica ainda precisaria bater mais o martelo em cima disso? eu acho que nesse aspecto, eu sempre gosto de trabalhar a favor da incerteza. Eu sempre gosto de trabalhar a favor da incerteza. O que eu quero dizer com isso? Isso, inclusive, é um ponto muito interessante quando a gente vai fazer um projeto, seja de um talude, seja de uma contenção, seja de uma fundação. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar sempre, e essa é a minha opinião, sempre a favor da incerteza. O que eu quero dizer com a incerteza? Vamos supor que nós temos uma determinada sondagem, e nessa sondagem apareceu dois tipos de solo. Um solo superficial, de 5 metros de profundidade, e um solo profundo de 5 metros até a finalização da sondagem, seja se ela alcançou impenetrável ou não. E aí, estes resultados de uma sondagem, eles já têm uma incerteza intrínseca ao ensaio. Esse é o primeiro ponto que eu gosto de trabalhar. Já existe uma incerteza nos resultados obtidos. Então, esse primeiro ponto já liga um alerta de: opa, será se essa única sondagem, será se essas duas sondagens, será se essas três sondagens nesse local são suficientes para a gente obter a estratigrafia local? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É a gente entender sobre a quantidade necessária de ensaios SPT, que é o assunto se naquela localidade são suficientes. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E por que eu digo isso? Porque tem um projeto que eu estou trabalhando na empresa que teve uma primeira campanha de 23 ensaios e uma segunda campanha de 3 ensaios. E elas deram resultados diferentes. E nós lá da empresa estamos discutindo continuamente. Olha, essa sondagem deu isso daqui. Essa outra sondagem deu isso daqui. Então, eu acho que o primeiro ponto, na questão técnica da coisa, é a gente entender que já existem incertezas. O segundo E é do ponto que mesmo eu gosto... sondador? Desculpa te Oi? cortar aí. É do mesmo sondador nessa Eram campanha empresas toda? diferentes. Eram empresas diferentes. Ah, Eram empresas diferentes. Teve uma primeira campanha com uma empresa e uma segunda campanha com outra empresa. E aí, nós lá de estruturas e geotecnia estamos discutindo sobre isso. E o segundo ponto que eu gosto muito de trazer, sempre nessas discussões, como você mesmo falou, não é aquela questão de ter aquele número mágico de fator de segurança, se está acima desse, está ok. Eu gosto de trabalhar com o que influencia naquela estabilidade. Por exemplo, numa contenção. Em uma contenção, a base da contenção vai gerar que influência? O embutimento da contenção vai gerar que influência nos resultados? A variação ali de 2, 3 graus no ângulo de atrito vai influenciar de que maneira nos resultados? A variação da coesão em 2, 3 kPa, 5 kPa vai variar quanto nos resultados? Eu acho que se a gente aprender mais sobre isso, essa
essa influência de cada métrico ou geotécnico, para a gente entender mais lá na frente e falar, opa, peraí, eu tenho que tomar mais cuidado nesse parâmetro aqui, eu tenho que tomar mais cuidado nesse parâmetro aqui. Então, acho que não é simplesmente o fator de segurança em si. Eu acho que a gente tem que ter um melhor entendimento sobre todos os elementos geométricos e geotécnicos que influenciam naquele resultado final, seja numa fundação superficial, seja numa barragem de terra, a sua inclinação, dos taludes de jusante e de montante, seja o embutimento, o quanto que uma contenção foi inserida no solo, seja a inclinação daquele talude, a posição das camadas. Por exemplo, essa semana, no começo dessa semana, para o final de semana passado, quinta e sexta-feira, eu estive fazendo um relatório técnico de um talude. E esse talude não, diversos taludes de um único projeto. E teve um talude em que tinha um solo ruim em 1 metro de profundidade. E tinha outra sondagem, perdão, que dava esse solo ruim a 3 metros de profundidade. Então, eu já parti para o nível da incerteza. Todos os taludes eu inseri 3 metros de profundidade desse solo ruim, de baixo NSPT, etc. e tudo mais. Informei a equipe, olha, os fatores de segurança que eu obtive, eu fiz essa consideração. Isso só sobre essa camada superficial. Eu também fiz outras análises de sensibilidade quanto ao ângulo de atrito, quanto à coesão, para verificar o que isso influenciava. E ainda para finalizar, eu fiz uma consideração geométrica. Eu sugeri abater um pouco o talude, que estava 1 para 1. Eu falei, olha, coloca 1 para 1.3, para que tenha uma maior segurança aí, vamos dizer assim, uma estabilidade maior dentro do projeto de estabilidade de taludes. Então, eu acho que isso é muito importante, entender o que da geometria e da geotecnia influencia nesse fator de segurança. Perfeito. E você tocou num assunto muito interessante, que é até assunto das nossas aulas lá do evento semana que vem, que é a análise de sensibilidade. Tudo gira em torno de incerteza. Se você pega aí, né, olha só todo esse pepino aí com a diferença, né, desses boletins em áreas próximas. Quando você pega aí uma bateria de ensaio de laboratório, seja triaxial, seja cisalhamento direto, a gente está falando de parâmetro médio no final das contas. Plota lá os seus dados lá de tensão normal, cisalhante, para chegar em uma resposta de ângulo de atrito, de coesão. Aquilo, no final das contas, é um dado médio, né? Só que, se a gente for pegar, por exemplo, as recomendações da 11682, que é a norma de estabilidade de encostas, ela fala em uma bateria de ensaios considerável, 12 amostras no mínimo, e isso para uma empresa, para a área de mineração, por exemplo, acaba compensando, né? Acaba sendo pouca coisa. Agora, e um cliente que acabou de comprar lá um terreno e ele quer construir, aí ele contrata lá a sua empresa e ela fala, ó, nós vamos precisar fazer um estudo aqui e vai precisar de uma contenção. Se for levar isso para o laboratório, olha como que isso aí vai ficar caro. Então, o cliente já assusta, não vou mexer com isso agora não, deixa quietinho lá. E essa questão da análise de sensibilidade, ela vem para trazer mais uma quebra dessa interrogação. O que é a tal da análise de sensibilidade? É você, em vez de utilizar dentro lá do seu software, dentro do seu estudo de estabilidade, um dado médio, um valor de coesão igual a 30, um ângulo de atrito igual a 25, a gente coloca um intervalo. Não, esse solo aqui está bem coesivo, faz uma análise tática visual, né, vê o que o boletim de sondagem vai te dar de resposta. Então, a gente pode colocar uma coesão variando de mais ou menos 5 kPa, mais ou menos 10, né, nas piores condições, né, ou 0 a menos 10. Isso é esse estudo de sensibilidade. Você tirar um pouco da incerteza colocando um intervalo de variação dos valores, em vez de trabalhar simplesmente com esse valor médio.
Isso vale para o sondador, isso vale para um técnico de laboratório. Até o mesmo técnico, em dias diferentes, se ele estiver fazendo lá um ensaio com o mesmo solo, moldando o mesmo solo, ele consegue chegar em resultados diferentes, né? Então, a sensibilidade da coisa vem muito bem a calhar, principalmente nesses casos aí que a gente tem que trabalhar com essas estimativas ou com uma amostragem reduzida. O pessoal sempre pergunta, ó, o que que você acha aí em relação a estimar? Eu falo, ó, na dúvida, não faça. Tem outro jeito? Não tem. Então vamos tentar fazer pelo menos um estudo de sensibilidade, ver se você tem aí alguns dados mais locais, se o vizinho lá do seu cliente tem algum tipo de estudo. Essa é a questão. A estimativa, ela não é pecado. Agora, você tem que ter um senso crítico, né? Um bom senso até mesmo em como e por onde estimar, né? Então, isso que você falou, professor, sobre essa questão de verificar algum estudo local, eu passei por uma situação muito interessante na empresa. Ah, E foi assim, uma situação sensacional, porque eu falei em uma live que eu fiz no YouTube, e não sei se foi numa live ou se foi no meu último, na minha última turma, que foi o seguinte, acho que foi na minha última turma, que foi o seguinte, aqui vai para uma questão mais, não somente de perspectiva de nível de conhecimento, mas também o técnico. Eu acho que é um meio termo. Porque o que, que acontece? Apareceu uma situação na empresa que a equipe de geoprocessamento e de hidráulica entraram em contato comigo e falaram o seguinte, professor Eduardo, a gente está com uma situação aqui de verificar possíveis jazidas para execução de uma lagoa. Não vou entrar em detalhes em todo o projeto, mas o que eles estavam buscando era a presença de um material mais fino, um material menos permeável, para servir como material de base para impermeabilizar, certo? uhum. E aí, quando eles falaram para mim, existe alguma correlação, alguma coisa do tipo e tudo mais, eu falei, olha, eu não sei. Eu não sei porque eu não conheço a região. Eu não conheço a região. Mas o que eu posso fazer para vocês, para a nossa equipe, né, é eu investigar se existe algum estudo local, porque com certeza, não com certeza, mas muitas regiões existem estudos do solo que são justamente para isso, para quando a gente precisar, estar lá aquele estudo científico, um artigo, um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. E por que que eu digo isso? Por que que eu dou esse enfoque? Porque hoje eu percebo demais a falta de consciência das pessoas de que existem muitos trabalhos que a gente pode utilizar eles, mas elas não têm essa perspectiva de, opa, vou analisar aquele local, deixa eu ver se tem algum estudo sobre aquele solo local. Isso, inclusive, é uma das coisas que você mais bate na tecla aqui, eu gosto demais. Olha, não, se não tem ensaio de laboratório, vê se tem um estudo local daquele solo. Não pense em sempre fazer estimativa, vê se tem algum estudo local daquele solo. E aí eu fui e falei para a equipe, eu falei, olha, eu não sei, eu vou pesquisar se existe algum trabalho nessa região e, para a nossa sorte, não só a minha sorte, mas a sorte de toda a equipe que estava ali trabalhando nesse projeto, eu encontrei um estudo de um solo em um evento de morfologia local, não me lembro se era na Bahia ou no Ceará, aqui no Nordeste. Estava justamente as informações que a gente precisava. Eu fiquei o dia Olha inteiro só. pesquisando isso. Eu fiquei o dia inteiro pesquisando sobre isso. E aí, no final do dia, eu falei: olha, pessoal, encontrei um trabalho, fiz o relatório ali técnico, inseri no anexo o trabalho e enviamos para o cliente. Por que, que eu estou falando isso de maneira enfática? Pessoal, trabalhos científicos, TCC, artigo, dissertação,
tese de doutorado, não é só para a gente conseguir alcançar um objetivo ali, não. De, opa, me graduei, terminei meu TCC, pronto, acabou. Opa, fiz aquele artigo, ele foi aprovado, pronto, acabou. Não, esses trabalhos, eles servem para a comunidade científica e para nós profissionais. Utilizarmos quando a gente precisar. E sempre quando eu falo isso, sempre tem uma pessoa na live ou na aula gravada que eu fiz que fala, caramba, eu não tinha essa perspectiva de pesquisar em trabalhos científicos naquela região, se de alguma forma aquele trabalho pode ajudar. Exatamente. É isso aí. E tá tudo gratuito hoje na internet, né? Ó, a gente está Tudo. aqui discutindo um pouquinho. Tem lá o canal de YouTube. Hoje até no TikTok você aprende geotecnia, né? Você já tem TikTok, professor? Oi? Você já tem seu TikTok? Ainda não tenho não, mas a minha mulher já falou para eu fazer o TikTok, porque ela viu que lá também dá rock. Pois é, rapaz, não precisa fazer dancinha. Eu descobri que não precisa fazer dancinha para ter um TikTok. Dá para ter quase essa conversa aqui, ó, mas dá para postar muita coisa lá bacana também. Bom, e por falar nisso, como que você começou nessa trajetória aí da internet? Foi primeiro com Instagram ou foi com YouTube? E qual foi a pegada? Por que começar? Então, quando você mandou para mim aquele pequeno script, não, só para a gente ter uma noção do que mais ou menos a gente ia falar aqui na live, eu fiz uma reflexão muito boa. Eu sempre gosto de fazer muita reflexão nessa parte profissional, pessoal também. E o que acontece? Eu vou ser sincero aqui com vocês, galera, com você, professor Clinge, e com o restante. Eu nem sonhava que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje. Eu nem sonhava há 2, 3 anos, há 3, 4 anos atrás que eu estaria fazendo o que eu faço hoje na internet. Eu nem sonhava em estar fazendo nem 20% do que eu faço hoje há 4, 5 anos atrás. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que parar de querer ter o controle do nosso futuro. A gente tem que soltar um pouco isso e simplesmente se mover. Eu acho que a gente simplesmente tem que se mover, não ficar parado. E justamente por conta de eu não ficar parado, que eu estou fazendo isso hoje na internet, que você perguntou, né? Ah, como é que você entrou aí na internet? Eu simplesmente comecei no digital com publicações no Instagram e no YouTube, nos dois em paralelo. Lá em 2018, quando eu terminei o meu mestrado, comecei a lecionar e eu falei, cara, só dentro de uma sala de aula eu não estou conseguindo levar o que eu quero de conhecimento para a galera. E comecei a postar no Instagram e no YouTube. 2018, ali, segundo semestre, comecei a fortalecer mais ainda no começo de 2019. E aí, por conta disso, eu comecei a enriquecer mais o meu canal do YouTube, comecei a enriquecer mais o meu canal aqui no Instagram, comecei a tornar eles mais profissionais e vou tornando eles cada vez mais profissionais. Criei um canal no LinkedIn, a empresa que me contratou me encontrou no LinkedIn, as duas Olha só. empresas as duas empresas que me contrataram numa pós-graduação me encontraram no YouTube. Muito dos meus rendimentos de alunos de consultorias é aqui no Instagram. E eu nem sonhava em nada disso. Simplesmente porque eu comecei a fazer uma coisa que era na minha expertise, no caso, levar o conhecimento para a galera. E por que eu destaco isso? Porque muita gente acha que só professor que faz isso. Aqui a gente não está É, sendo só professor. Aqui a gente está sendo projetista. Aqui a gente está sendo executor. Aqui a gente está sendo multifunções em que não é somente uma que se beneficia, no caso aqui não. Então eu acho que o ponto-chave é o seguinte, cara, não para, não fique parado. As pessoas simplesmente acham que tem um único caminho a seguir, mas o importante é você andar. Teve uma frase uma vez que eu escutei de alguém, não me lembro quem, que falou o seguinte: se você não caminhar, você não vai ver outras portas abrindo durante o corredor que você estiver caminhando. Se você ficar parado, você só vai ver aquela portinha ali. Se você caminhar, você vai ver portas que você nem sonhava em ver. Então eu comecei aqui no digital dessa forma, sem nenhuma pretensão, simplesmente para eu fazer o que eu gosto de fazer como profissão, no caso lecionar inicialmente, e hoje eu faço consultoria por conta disso. Fui contratado para ser projetista fiscal numa empresa, fui contratado por outras duas para ser professor de pós-graduação, faço consultorias
Me Nem levou sonhava em até fazer nada. junto nessa aí, ó. Oi? Me levou até junto nessa aí das pós, ó, das pós-graduações. Me acharam também na internet aqui pelo professor Eduardo. A gente vai compartilhar umas aulas aí de pós-graduação do EBPOS. Exatamente, exatamente. O pessoal lá me perguntou: você tem indicação de algum professor na minha? Eu falei: tem. O professor Klinger é um deles. Muito obrigado. Não, e é isso aí. Eu comecei um ano, né? Comecei um ano após. Comecei em 2019 lá com o canal do YouTube também. E foi mais tarde, uns 6 meses mais tarde, que eu vim pro Instagram. E o mais bacana de tudo isso é você ver gratidão. Eu comecei porque via muito aluno meu, tem até aluno meu aqui, ó, ex-aluno meu, Raquel tá aí na área, que o pessoal tinha muita dificuldade em índices físicos. E aí, às vezes, ia ver, não era nem a mecânica dos solos em si, mas era a brincadeira, né, da matemática, física. E aí eu falei, vou montar um canal no YouTube para ver o que que dá. Passa um ano, pá, pandemia. Cara, graças a Deus que eu tinha começado a brincar um pouquinho ali atrás. E aí o pessoal já foi começando a me achar também. E aí a gente tem esses feedbacks. Cara, me salvou. Eu tava até discutindo com a Juliane Marques na live que a gente fez semana passada. Me salvou, foi bom demais. Nossa, ajudou demais essa aula. E isso é gratificante, né? A gente não ajuda simplesmente ali uma sala de aula com 30, 60 pessoas. É um nível nacional, a gente consegue atingir pessoas também de outros lugares. Esse feedback é muito bacana e, claro, acaba virando network. As pessoas começam a te ver mais, isso traz mais visibilidade. Olha todo o seu depoimento aí. É uma coisa, é uma via de mão dupla, né? Bom, e eu também tive o prazer de ter o professor Eduardo aí na nossa primeira turma do curso Expert de Software de Estabilidade de Taludes. E aí eu queria saber, professor, como é que está sendo a experiência? O curso já ajudou? Já deu para dar uma alavancada aí nos trabalhos de estabilidade? O que que você tem a me contar? Ótimo, beleza. Essa parte eu acho muito legal do que discute agora, dessa questão do curso que você disponibilizou, vai disponibilizar novamente, e eu já indico aí para a galera participar com certeza do curso completo. E pessoal, antes de eu falar do que eu achei, do que eu estou achando do curso online do professor Klinger, o primeiro ponto que eu gosto de trazer, que inclusive eu já discuti com diversas pessoas sobre isso, é o seguinte: o meu TCC na graduação foi na área da geotecnia. A minha dissertação de mestrado foi na geotecnia. A minha pós-graduação a nível de mestrado, em uma universidade federal, foi na geotecnia. Já tenho diversos artigos publicados dentro da área da geotecnia. Então, eu tenho uma certa bagagem que me traz um conhecimento mínimo necessário para que eu consiga trabalhar na geotecnia. Mas, mesmo assim, eu entrei no curso do professor Klinger. Eu não entrei no professor Klinger esperando que fosse a minha salvação, porque muitas pessoas têm essa perspectiva, né? Vou fazer aquele curso e vai salvar a minha vida. Eu acho que a gente tem que ter, em primeiro lugar, a consciência nunca vai estar 100% preparado. A gente sempre vai ter alguma coisa para aprender. Se a gente pegar um livro que a gente lê há 10 anos, se a gente ler mais uma vez, a gente vai aprender alguma coisa. E Se a pode ser de gente qualquer área, né? Qualquer área, qualquer área, qualquer área. Tanto que no próprio mestrado eu aprendi sobre taludes, mas eu sabia que eu tinha que aprender mais, porque a necessidade ia aparecer. E eu fiz justamente por conta disso, porque eu queria aumentar minha capacidade técnica para poder fazer consultorias melhores, para poder ajudar mais os meus alunos, porque esse é o objetivo, a gente se capacitar para ajudar o próximo. Eu acho que a gente sempre tem que pensar dessa forma. A gente busca mais conhecimento e com esse conhecimento adicional a mais, a gente consegue ajudar as pessoas. E com esse curso do professor Klinger, com seu professor, com seu curso, professor, eu já fiz diversas análises de estabilidade de taludes de acordo com o que você me ensinou e com a base que eu já tinha
da mecânica dos solos básica, da mecânica dos solos avançadas, de ensaio de sondagem, de interpretação. Muita coisa eu já sabia e muita coisa que você ensinou, está ensinando, eu olhei e falei, cara, isso é muito massa porque está me ajudando. E eu não digo isso simplesmente porque eu já tenho conhecimento base. Eu digo isso porque, para quem também é iniciante, ele também ajuda bastante. Você que está ali no zero, querendo aprender sobre estabilidade de taludes, você vai ter uma base sensacional sobre isso. Tanto que eu sempre bato na tecla, pessoal, o online hoje está sendo um grande diferencial, mas poucas pessoas já perceberam isso. E eu digo poucas pessoas, da mesma forma que você de ter os feedbacks dos alunos, eu recebi feedbacks de diversos alunos falando que as vidas deles mudaram. E quem conseguiu mudar essa vida foi quem saiu dessa caixinha fechada da engenharia, que para ter um conhecimento você só precisa só uma pós-graduação a nível de mestrado, só uma especialização vai te ajudar. Se uma pessoa entrar no curso, no próximo curso, em 2 meses, ela vai estar muito à frente de pessoas que estão ali há 6 meses fazendo uma pós-graduação a nível de mestrado ou a especialização, porque o conhecimento é extremamente densificado. Então, você consegue avançar muito em pouco tempo. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao seu curso, porque ele está me ajudando bastante na empresa e em consultorias que eu estou fazendo, nos meus materiais digitais online, com certeza eu estou trazendo melhores conteúdos por conta dos seus materiais do seu curso. Show de bola, professor. Eu que agradeço. É um prazer. E a nossa intenção, né? A sua, eu tenho total certeza que é essa mesmo. É a gente conseguir trazer um pouco mais de transformação para os nossos alunos, né? Principalmente aqui na internet. Se não for esse o foco, acaba sendo a mesma coisa que um profissional lá da CLT ou um servidor público faz há anos e não tem uma motivação para aquilo ali. Então, quando a gente foca na transformação do aluno, eu acho que isso engrandece demais até a nossa própria carreira, nossa própria vida profissional. E para a gente fechar, eu gostaria de te perguntar, qual é a dica, né? A gente acabou de discutir um pouquinho isso, mas qual é a dica que você dá para quem quer trabalhar com a geotecnia, mas às vezes não fez uma boa graduação ou não conseguiu se dedicar tanto, principalmente quem acabou de formar agora, ou quem está formando, está aí no seu oitavo, nono período e fez basicamente metade de uma graduação em plena pandemia. Dá para salvar ainda? Que você acha sobre isso? Essa pergunta sua aí é para fechar com chave de ouro, né, professor? Com certeza é uma pergunta muito boa. E assim, o que eu vou falar agora é uma questão que eu sempre reflito bastante, que eu comparo. Eu comparo como é que era a minha época, a nossa época, né, professor? Nós somos aí mais ou menos da mesma galera de graduação e pós, né? Mesma faixa de idade. Né? Na nossa época, a gente tinha contato com profissionais de outras regiões do Brasil? Não tinha. A gente não tinha essa facilidade hoje da gente estar no sul do Brasil e estar extremamente próximo de um profissional do esporte, do Nordeste. Por que eu digo isso? Porque hoje, os meus dois grandes professores, que grande parte do que eu sou foi por causa deles dois, foi por conta do meu orientador de TCC, professor Kleber, que foi meu professor das disciplinas de geotecnia na graduação, e por conta do meu orientador de mestrado, o professor Oswaldo, que foi meu professor de algumas disciplinas de geotecnia no mestrado. E eles transformaram a minha vida não porque eu fiquei estudando demais o que eles tinham para me falar, não porque eu ficava dias, semanas, meses estudando o que eles passavam para a gente estudar, que sempre é muita coisa, né? Quando a gente está fazendo um TCC bem feito ou um mestrado bem feito. Mas por conta da gente simplesmente acompanhar eles de perto. Eu visualizei eles dois como dois professores e dois profissionais excelentes, éticos, com alta capacidade técnica. E o que eu fiz? Eu simplesmente colei neles dois. Eu colei. No meio da graduação, o
Kleber já me indicou para fazer artigo juntos. Durante o mestrado, o professor Oswaldo me colocou em diversos trabalhos de projetos, de consultoria, de produção de artigos, porque eu estava colado ali neles, escutando tudo que eles tinham a falar. E hoje no digital, vocês que estão aqui, tem muita possibilidade disso, de estar muito próximo do professor Klinger, de estar muito próximo de outros profissionais, não só da geotecnia. Eu, por exemplo, sempre acompanho o professor Klinger, sempre acompanho a professora Juliane Marques, sempre acompanho a Fernanda Strack, acompanho o Pedro, que eu também indiquei na geotecnia, acompanho o André, que é lá do Sul, que é de fundações também. Então, profissionais que eu vejo que têm uma ética, tem um profissionalismo, tem conhecimento técnico que a gente consegue perceber, eu fico muito próximo deles. E quando eles disponibilizam algum conteúdo, eu sempre consumo eles. Da mesma forma, eu consumi o seu curso. Consumi não, estou consumindo ainda o seu curso. A professora Juliane abriu agora uma turma de fundação superficial. Eu só não fiz o curso dela porque eu ainda estou fazendo o seu. Mas a próxima turma do curso dela, eu vou fazer. Eu já fiz outro curso de fundação profunda com o Nelson Schneider também. Já fiz um curso dele, já acompanhei mais, eu estou acompanhando menos. Então, eu acho que essa é a minha dica. Cara, você gosta de um profissional, vê que ele é ético, vê que ele é técnico, vê que ele está ali querendo te ajudar, cara, cola nele. Você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. E, gente, pelo que você disse, quem está aqui não é simplesmente por conta do dinheiro, não. Porque se for só por conta do dinheiro, não, a gente não vai ter retorno. Porque uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Porque aqui não é CLT. A gente tem que pensar na transformação. E quanto mais transformação a gente consegue, mais pessoas vão estar nos acompanhando, que vira uma bola de neve. Então, eu acho que essa é a dica que eu tento dar para vocês aí. Cara, você vê um profissional ético, um profissional capacitado, cola nele, consome todos os conteúdos que ele tem, que você vai se diferenciar. Show de bola. E tá tudo hoje de graça, né, basicamente. Você não precisa pagar caro, por exemplo, em uma pós-graduação, para você ter acesso a um conhecimento específico que você não teve na graduação. Na internet tem muita coisa gratuita, tem o pago também, né? E cabe a gente filtrar o que vale a pena, o que não vale, justamente perguntar, e aí, você participou lá do evento tal, o que você achou? E aí, a internet democratizou o conhecimento, mas da mesma forma que é para falar bem, é para falar mal também. Muitas vezes, né? Isso é clássico em universidade federal, né? Eu vim da federal, aqui da UFV, e tinha professor que não corrigia a prova. O pessoal falava que ele jogava a prova para cima, a prova que caía em cima da mesa é 100, o resto era 50, 40, e não era muito distante disso aí mesmo, não, né? O boato não é muito falso, não. Então, o pessoal entrava em contato com a coordenação, tentava reclamar, tentava até entrar com algum tipo de processo administrativo e nunca deu nada. Isso tem que tem 20, 30 anos aí da carreira dele lá, já aposentou há um bom tempo e nunca deu nada. Agora, na internet, se você fala alguma merda aqui, cara, isso é a questão do cancelamento, né? Então, a questão da ética, eu acho que ela sempre tem que vir em primeiro lugar mesmo. Tá muito fácil de alcançar esse conhecimento, mas a gente tem que saber filtrar com toda certeza. Tranquilo, pessoal? Pode falar, professor. Então, eu já ia dizendo que é justamente isso. E aqui a gente percebe isso muito fácil. A gente percebe fácil quando uma pessoa é ética, quando a pessoa está ali sempre presente, querendo ajudar, e estes fazem diferença. O restante cai no esquecimento. É muito simples, é muito prático. É muito democrático, para falar a verdade aqui. Entendeu? Exatamente. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito esse convite. É um prazer, mais uma vez, dividir aí uma live, né? Ano passado eu já fui convidado do professor Eduardo. Hoje a gente retribui. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui também. Já peço um pouquinho não, peço bastante desculpa pela interferência da internet. À noite a minha dá uma certa reduzida na qualidade aqui. Mas muito obrigado a todos vocês.
Amanhã, às 9 horas, a gente continua com mais uma live de aquecimento para a Semana da Estabilidade de Taludes. À noite também, às 8 horas, com uma convidada muito especial. A mulherada aí está mais do que convocada a participar, porque a gente vai discutir um pouco sobre como é o dia a dia de uma engenheira geotécnica iniciante na área da mineração. E, professor, mais alguma coisa? Então, só tenho primeiramente a agradecer mais uma vez aí, professor, pelo convite. Inclusive, eu acho que você é o professor mais fiz lives. Eu acho que a gente fez umas 3 ou 4 com essa, né? Então, Isso. feliz, sinal de que a gente está aí alinhado, né? Em tentar contribuir de alguma forma para a galera. E fica o convite aí, né? Continue nos acompanhando, que o nosso objetivo aqui é levar conhecimento para vocês, levar capacitação para que vocês sejam profissionais melhores, mais capacitados e principalmente tenham oportunidades aí nessa vasta área da geotecnia. Show, show de bola. Então, galera, já clica aí no seguir o professor Eduardo. E como é que essa galera te acha lá no YouTube, professor? Coloca Profedu ou simplesmente entra lá no meu perfil, que tem o link que vai ir direto para o meu canal do YouTube. Inclusive, quinta-feira já fica o convite. Quinta-feira, agora, 8 horas, eu vou fazer uma live sobre barragem de terra. Vou falar sobre dimensionamento de sistema de drenagem e fundação com solo mole. Vai ser uma live massa aí para a galera, já fica o convite. Com certeza, dois assuntos aí muito importantes. Eu conheço gente que está trabalhando hoje com barragens, está lá no campo, mas ainda tem muita dificuldade, principalmente em relação a dimensionamento de sistema de drenagem. Critério de TESAG passou longe, escolha de material passou longe. Então, com certeza, é assunto aí que está muito em alta e a gente precisa trazer isso para toda essa nossa discussão de segurança de barragens, né? Ela é mecânica dos solos purinha, que começa lá na essência e isso vai se alastrando aí depois. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a todos vocês e um abraço. Até a próxima.